Boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham por esta transmissão, marcando, o início do período que nos prepara para as eleições municipais de 2020, refletindo sobre o tema, o papel dos cristãos nestas eleições municipais de 2020, numa parceria, com o coletivo de Fé e Política na Arquidiocese de Belo Horizonte, e também a importante parceria nesta transmissão do NESP, por meio do YouTube. E temos a alegria de ter aqui hoje conosco o Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães. Queremos desde já agradecer, Dom Moll, pela a sua disponibilidade, a sua generosidade. A gente sabe a quantidade de compromissos, que o senhor tem, mas e queremos dizer que a sua presença aqui hoje muito nos alegra e enriquece. Então, seja bem-vindo também, e fique, então, à vontade para nos apresentar aí a sua reflexão. Tá bem. Muito boa noite a todo mundo que está nos vendo, nos acompanhando nesse momento. Que alegria, a gente poder, de casa mesmo, aproveitando os recursos da tecnologia, nós nos comunicarmos e conversarmos sobre assuntos importantes como este. Está aí para as eleições quase batendo as nossas portas, todo mundo muito focado no problema da pandemia, mas não podemos descuidar, das eleições que acontecerão. Aliás, estas eleições, elas têm um valor muito especial, exatamente porque ela nos coloca, assim, muito perto da realidade que nós vivemos. Quando a gente fala de prefeito, de vereadores, nós estamos falando de pessoas muito, muito próximas dos cidadãos e cidadãs. Por isso ela tem uma importância diferenciada. Não é aquela pessoa distante que a gente vê só na televisão, a gente vê na rua da cidade da gente. Sobretudo quando são também cidades menores. Muito bem, eu não posso deixar de agradecer ao Padre Júlio, ao Nesp, agradecer a Janaína, a Renata, a senhorinha que estão aí ajudando tecnicamente e tornando possível esta live, agradecer o coletivo de Fé e Política na Arquidiocese de Belo Horizonte, que junta, assim, várias pessoas que trabalham neste campo, sobretudo para concretizar de maneira muito bonita a nossa fé em atos com valor e com força política. Eu quero dividir a minha contribuição inicial, depois a gente conversa, em duas partes, só duas partes. Costumam ser 3, 4, E queria primeiro dizer algumas palavras assim, como um embasamento para a segunda parte. A segunda parte vai mais no concreto. E essa primeira parte eu intitulei assim: A política no magistério do Papa Francisco. Isso ajuda a gente a escolher prefeito e vereador. O Papa Francisco não fala de prefeito e vereador, mas aquilo que ele diz, se nós captamos bem, servirá como critério para a escolha de um bom prefeito, de bons vereadores para as nossas cidades. Em primeiro lugar, o Papa Francisco, ele já falou de política várias vezes e de formas diferentes, mas a fala mais profunda, mais abrangente, mais contundente que ele disse sobre política está numa carta pastoral, que é a encíclica Laudato Si. Laudato Si é louvado sejas, meu Senhor, lembrando São Francisco de Assis, por tudo que existe. E nesta carta chamada Laudato Si, esta encíclica, o Papa vai no mais alto alcance político. Por quê? Porque lá ele expressa a necessidade urgente, que não pode mais ser adiada, de medidas graves a serem tomadas na proteção do planeta
e de tudo que nele existe, inclusive o ser humano. Aqui vocês já podem notar em que sentido estamos falando de política. Política é tudo aquilo que ajuda a proteger a vida do planeta e as vidas que existem no planeta, de modo que haja uma harmonia entre tudo. Mas, no seu programa de governo, numa outra carta que o Papa escreveu, que se chama Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, lá o Papa ele anuncia alguns desafios, na realidade, 4 grandes desafios. São todos da área econômica. Todos da área econômica. Para dizer que é com a política que a gente resolve os desafios da área econômica. É muito interessante. O Papa diz assim: não a uma economia que mata. Para a gente mudar uma economia que mata, precisamos de uma ação política que ajuda a levar, a conduzir a economia para um outro caminho. Isso está no número 53 e 54 daquele documento, Evangelii Gaudium. Depois ele diz, nos 55 e 56, é uma sequência, não a idolatria do dinheiro. Ora, gente, é fácil de notar, de perceber que o dinheiro virou um Deus na vida de muita gente. E é porque exatamente há muita gente adorando este Deus que a realidade não se transforma. Então, não a idolatria do dinheiro. O dinheiro que não serve para poder fazer o bem comum, mas só para enriquecer alguns, não é um dinheiro da bênção de Deus. Depois do número 57 e 58, ele diz mais especificamente sobre o dinheiro. Olha como é que a questão do dinheiro está relacionada com a questão política. Não há um dinheiro que governa em vez de servir. Nós sabemos como é que a questão do dinheiro em período eleitoral, em campanhas eleitorais, e depois da campanha, quando os eleitos precisam dar de volta os investimentos feitos, né, nos candidatos. Não há um dinheiro que governa em vez de servir. O dinheiro é para servir todas as pessoas. O dinheiro é para ser colocado em comum. Não falta dinheiro no mundo. Ele está concentrado demais, acumulado de um lado e faltando de outro. Precisa ser distribuído para todas as pessoas. E o quarto desafio, o Papa Francisco diz, não a desigualdade social. E diz por quê? Porque ela gera violência. E depois, ainda sobre a desigualdade, lá na frente, no número 202, o Papa diz assim, a desigualdade é a raiz dos males sociais. Então, observe, são desafios. Olha, a economia que mata, a idolatria do dinheiro, dinheiro que não é para servir, mas para acumular nas contas de algumas pessoas, a desigualdade social que é gerada, não é, pela falta de recursos. O Papa vai dizer, só uma boa política pode mudar isso. Não depende só dos economistas. Depende dos economistas quando eles praticam a boa política. A política que, de fato, ajuda a transformar. Eu queria até dar uma notícia para vocês, que a notícia... Talvez vocês já tenham ouvido falar, muitos de vocês, né? Não é uma coisa nova. Mas existe no Supremo Tribunal Federal tramitando uma ADPF. ADPF. Ação de descumprimento de preceito fundamental da Constituição. ADPF. Entraram lá, organização da sociedade civil, entraram com uma ação de descumprimento de uma lei que está lá na Constituição. E como é uma lei fundamental, esta ação vai dizer o quê? Que o Supremo deve declarar, Supremo Tribunal Federal, inconstitucional o sistema tributário do Brasil, porque ele é regressivo.
o sistema de tributos, de impostos, porque ele é regressivo. O que significa dizer isso? A alíquota a ser paga, né, a taxa a ser paga, para falar de maneira mais simples, ela diminui quando o valor que é taxado aumenta. Ou seja, os que têm mais vão pagar a alíquota menor, e os que têm menos pagam a alíquota maior. É assim o sistema tributário brasileiro. Inclusive, a proposta que está sendo agora discutida vai na mesma perspectiva. Então, entraram com esta ação de descumprimento de preceito fundamental, para que o sistema tributário seja declarado inconstitucional e, portanto, pare de valer, porque ele está, de fato, em contradição com o artigo 3º da Constituição Brasileira, de 1988, que é a Constituição Cidadã dos Direitos da Pessoa Humana. Lá, no artigo 3º, diz assim, olha que coisa interessante, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 2 pontos. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional, toda a nação. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, tudo na República do Brasil só pode funcionar se ajuda a diminuir, reduzir as desigualdades sociais, que, aliás, só têm aumentado. E tem ainda o 4º princípio, que é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Então, o inciso 3 do artigo 3º da Constituição do Brasil diz que trabalhar, atuar, desenvolver ações para reduzir as desigualdades sociais é um fundamento da República. Como o sistema tributário promove mais desigualdade, então esta ação está lá para ser julgada. É só para dizer como que a questão econômica está relacionada com a questão política. As escolhas que nós fazemos, que as pessoas fazem no campo da economia, dependem muito exatamente daquilo que eles pensam politicamente, que as pessoas pensam politicamente. Muito bem. Ainda sobre a política no magistério do Papa Francisco, porque ele falou de política falando de economia, está nos devendo. Ele tem que falar de política explicitamente, e vai falar. Mas antes, lá no número 179 da Evangelii Gaudium, ele diz assim, como é perigoso e prejudicial habituar-se. A gente se habituar. Como que isso é perigoso? Por quê? Porque se a gente se habitua com determinadas coisas da política, a gente entrega os pontos. Também nos outros campos. A gente não deve se habituar a coisas, a situações, a realidades que precisam mudar. Só podemos nos habituar com as coisas boas. Por exemplo, ler, conversar, dialogar, saber dialogar, compartilhar. Mas nós não podemos nos habituar com aquilo que é ruim, porque isso naturaliza aquilo que está ruim. Por exemplo, a gente só diz assim, e daí, com mais de 100 mil mortos pela Covid, quando a gente se habitua e considera normal, natural, um punhado de gente morrer por causa de um vírus que está andando aí pelo ar. Então, o Papa diz, não podemos nos habituar com estes desafios e existir
viver como se eles não contassem. E ele diz por quê? Porque a nossa proposta é o reino de Deus. Portanto, nada do ser humano, nem a política, nem a economia, nem a cultura, nem a educação, nem a saúde, nada do ser humano deve ser estranho ao cristão. E, por conseguinte, diz ele fortemente, está lá no número 183, leio, ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na vida social e nacional, sem nos preocupar com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciar sobre os acontecimentos que interessam aos cidadãos de um país. Tudo isso depende da política. E aí o Papa Francisco, vou citar 4 pontinhos muito rápidos, e depois entramos direto nas eleições municipais. Ele fala diretamente, usa a palavra política. Ele diz primeiro, eu peço a Deus, o Papa é um homem de muita oração, assim como todos nós devemos ser, eu peço a Deus que cresça o número dos políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. Ele quer políticos que sejam capazes de enfiar a mão pela sua ação política lá na raiz dos verdadeiros problemas da sociedade. Então tem que ser gente muito boa para fazer isso. Para ser político capaz de sanar as raízes, curar as raízes, resolver os problemas na raiz dos problemas, tem que ser homem e mulher de muita fibra, de muita visão do bem comum. E o Papa disse, eu peço a Deus que aumente o número desses políticos. O número desses políticos só vai aumentar se a gente votar corretamente. Se a gente não votar corretamente, essas pessoas não somam um número maior. Segunda coisa que ele diz, a política, que é tão manchada, desabonada, maculada, desacreditada, diz o Papa Francisco. Isso aqui que eu estou fazendo aqui, gente, só ligando a energia aqui do computador. Diz o Papa Francisco, a política, que é tão manchada, tão desabonada, tão maculada, é uma sublime vocação. Portanto, a política não é para ser exercida assim, olha, quem quer. Não se faz a escolha política de uma pessoa, de um político dessa maneira. Um político, a gente escolhe estudando sobre a vida da pessoa, vendo o que ele fez em toda a sua história de vida, saber de que lado que ele se posiciona, do lado dos pequenos, dos mais fracos, dos que precisam mais, de que lado? Saber se ele olha mais os interesses coletivos do que os seus próprios interesses. O interesse coletivo tem que estar à frente do meu interesse, do seu interesse e do interesse deles. Por isso o bem comum é uma regra fundamental e decisiva. Ele diz, então, que a política é uma das formas mais preciosas da caridade, do amor, em ato. Então, nós podemos pensar o amor assistencial, alguém que está, a caridade assistencial, alguém que está precisando, eu preciso socorrer. Precisamos pensar na caridade promocional. Olha, você que todos os dias está com essa dificuldade, quem sabe você desenvolve este trabalho, então ele vai se promovendo. E depois precisamos pensar na caridade política. Nesse período das eleições, nós somos chamados a exercer a caridade política. Ou seja, aplicar o amor com tudo o que ele significa, como critério político para a escolha das pessoas. Então, caridade política, amor político.
E depois o Papa diz ainda, terceiro ponto, então, primeiramente, políticos que buscam resolver os problemas da raiz. Segundo, políticos que são capazes de fazer a política entendida como caridade política, como amor político. Não é? Terceiro, transformar o bem comum, que está relacionado com essa caridade política, em princípio norteador da política. Porque o amor, ele é o princípio das micro-relações, né? A gente se ama, ama na família, ama a pessoa, o esposo, a esposa, os filhos, os amigos, né? As micro-relações, mas deve ser também o princípio das macro-relações, das relações econômicas e políticas. Ou seja, um político, quando vai assinar uma lei em favor do bem comum, ele tem que saber que está assinando por amor à coletividade. E o quarto e último ponto, e aí passamos às eleições, nós precisamos, diz o Papa Francisco, de mais políticos que tenham verdadeiramente a peito. Ter a peito é uma expressão que ele usou. Está escrito lá, ter a peito. Ter a peito a sociedade, o povo e a vida dos pobres. Nós precisamos de mais políticos assim. Então, nos nossos municípios, quem quer ser vereador, quem quer ser prefeito, vamos identificar aqueles que têm uma visão importante do conjunto da sociedade, do povo e da vida dos pobres. Porque é indispensável que os governantes, porque depois de eleito eles se tornam governantes, e também é indispensável ao poder financeiro levantar o olhar, alargar o horizonte e enxergar três coisas que precisam ser feitas com a máxima qualidade, olha, para todos. Esse todos aqui é sublinhado. Quais são as três coisas? Diz o Papa. Trabalho digno para todos. Uma educação de qualidade para todos. E saúde para todos. Trabalho, educação e saúde para todos, garantindo isto, muitas outras coisas vêm junto com esses três setores da ação do político. Então, aqui estão alguns ensinamentos que o Papa Francisco deixa para nós. E agora, qual é o papel dos cristãos? Perguntou o Padre Júlio. Qual é o papel dos cristãos nas eleições de 2020, que são eleições municipais? Eu vou dizer 4 pontos. Primeiro, nós precisamos superar um certo cristianismo feito de devoções, próprio de uma vivência individual e sentimental da fé, que pouco tem a ver com a piedade popular, não é isso a piedade popular, e que impede a todos nós de nos movimentarmos bem, não é, no período das eleições. Este certo cristianismo feito de devoções, de uma vivência só pessoal e sentimental, aliena as pessoas. São as pessoas que querem colocar tudo nas mãos de Deus, exatamente as coisas que Deus colocou em nossas mãos para que a gente possa resolver. Não podemos devolver para Ele aquilo que Ele solicitou que nós fizéssemos. Então, o tempo das eleições municipais é tempo de tomada de consciência e não de mergulho na alienação. É preciso conversar muito. E é preciso conversar com quem pensa diferente, justamente para que haja um crescimento. Segundo ponto, nas eleições de 2020, eleições municipais, nós precisamos colher o trigo em meio ao joio político. O joio é uma erva daninha, parece uma grama,
E os frutos desta grama são infestados de fungos. Então, quando o joio cresce e se multiplica, multiplicam-se os fungos na boa plantação e mata a boa plantação. Então, tem muito joio na política. Tem muito joio na política, gente. Tem muita erva daninha, cheia de fungo. A nossa Câmara de Vereadores, em Belo Horizonte, tem vários. Nossa Assembleia Legislativa, não é eleição agora, né, para a Assembleia. As câmaras de vereadores das cidades dos interiores. Há vários prefeitos que são verdadeiros fungos. Gente cheia de fungo, que mata. Por quê? Porque não levam a sério e não levam a termo o exercício da sua atividade política em favor do bem comum. Então, está na hora de trocar. Considero um absurdo, aliás, um ato de quase ausência de inteligência, a gente votar numa pessoa que nada fez pelo bem comum. Está na hora, nos municípios todos. Nós já tivemos câmeras de vereadores em vários municípios do Brasil inteiro, muito bons, muito boas. Mas parece que tudo vai piorando no campo da política. Tudo vai piorando em nível de estado, em nível de país, em nível de cidade. Parece que as casas legislativas, que são casas do povo, vão recebendo e dando preferência, digamos assim, àqueles que menos contribuem para melhorar a condição de vida do povo brasileiro. Porque são muitas as pessoas que estão na miséria. Imagina, não tem a mínima condição, as escolas precisam de um cuidado muito grande. E outra coisa, é claro que aqui não é uma mera regra. A gente precisa discernir. Eu penso que numa casa legislativa, numa Câmara de Vereadores, por exemplo, não haver um equilíbrio entre homens e mulheres é erva daninha. Isso não quer dizer que todas as mulheres sejam, digamos, melhores para poder exercer a política. Mas a nossa política, ela é devedora, historicamente, no nosso país, às mulheres. Às mulheres. E as mulheres têm sensibilidade diferente do homem, têm visão diferente, têm experiências diferentes, que só ela tem. Então, eu penso que uma das formas de nós melhorarmos as nossas câmaras de vereadores é justamente a gente aumentar lá o número de mulheres. Precisa aumentar o número de mulheres nas câmaras, no poder público, na igreja, em todos os lugares, no setor da economia e assim por diante. Então, separar o joio, digamos assim, aniquilar com o joio, é impedir, pelo voto que está nas suas mãos, nas minhas mãos, que estas pessoas continuem exercendo a sua função política. Depois, terceiro, está muito relacionado com o quarto e termino. Há uma cartilha de orientação política que foi, digamos assim, sugerida pela CNBB, e que parece-me, depois o padre Júlio pode confirmar isso, porque ele é o vigário episcopal, né, para o vicariato episcopal para ação social, política e ambiental da arquidiocese, também está sendo indicada, né, pela própria arquidiocese de Belo Horizonte. Este material, esta cartilha, hoje eu acho que muita gente quase não usa cartilha, e a cartilha é para usar em pequenos grupos, a gente não está podendo reunir. Pode fazer virtualmente, claro. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, essa cartilha, ela é boa, mas ela é genérica e é muito teórica.
e eu passei a observar isso a partir de uma sugestão de uma conversa que tive com um amigo meu, que é uma pessoa muito interessante, um sociólogo chamado Eduardo Brasileiro, que está articulando no Brasil a ida da nossa delegação para o encontro com o Papa lá de Assis, a economia de Francisco e Clara, não é? Então, esta cartilha, ela é um pouco genérica, o Eduardo chama atenção para isso. Por quê? Ela trata de 3 partes. Vai falar do sistema político brasileiro, valor da democracia, da cidadania, do voto, ótimo. Vai falar da igreja e a política, porque é uma cartilha, né, da igreja, a responsabilidade no ato de votar, a ética que precisa ser observado, né, que as pessoas da igreja podem e devem, né, participar da política, os ministros ordenados não. Depois vem as eleições municipais, cuidado com a polarização, um extremo, outro extremo, cuidado com fake news, cuidado com campanhas caras, cuidado para que você entenda bem qual é a função, não é, do prefeito e dos vereadores, para você escolher bem. Então, este é o 3º ponto. A gente recomenda a cartilha, mas, de fato, ela é muito genérica. Então, 4º e último ponto. Vou dizer para vocês que aqui que chegou a azeitona. Ah, não, é cereja, né, gente? A cereja do bolo. Mas, sabe por que eu falo azeitona? Porque eu, pessoalmente, gosto muito de azeitona, né? Então, eu fico pensando que tem que ter azeitona. Ficou por último. O que é? Eu penso que o papel dos cristãos nas eleições de 2020 é eleger pessoas em base a compromissos com políticas públicas a serem implementadas. Vou dar exemplo. Primeiro, o que é uma política pública? É algo, uma ação governamental, da prefeitura, por exemplo, do Estado, mas vamos falar de prefeitura, porque é a nossa eleição, que estende para todas as pessoas um determinado direito. A política pública universaliza o direito. Por exemplo, eu sozinho, ou se não, o nosso vicariato social pode fazer uma ação bacana, interessante, para 100 pessoas, para 1000 pessoas. Mas para fazer com todas as pessoas daquele segmento, só uma política pública. Então, nós precisamos lutar pelas políticas públicas. Quando chega o vereador com aquela carinha safadinha perto da gente, assim, né? Como quem não quer nada e sabe muito bem o que ele quer, e aí ele conversa com você pedindo o apoio, mas não é capaz de citar uma política pública que ele está pensando em aprovar na Câmara e fazer cumprir depois numa prefeitura. Pergunte a ele, qual é a política pública que você tem, por exemplo, para poder superar o problema do racismo no nosso município? Qual? Qual política pública você pretende, por exemplo, senhor candidato a prefeito, para os professores das escolas públicas? Para todos os professores, não só para um grupinho. Para a educação. Que política pública vocês têm, agora que a gente faz muita coisa remotamente, para que a internet e os instrumentos de tecnologia, o computador ou um smartphone que seja bom, seja acessível para todas as pessoas? Que políticas públicas há para as mulheres? Que políticas públicas existem para as mulheres que são prostituídas dentro da sociedade e que vivem lá uma vida terrível? Que políticas públicas existem para as crianças das vilas e favelas? Então, política pública vira uma chave nestas eleições. Exige a política pública. Não é uma conversa fiada, não. Manda colocar no papel. Eu quero ver, candidato. Coloca aqui no papel. Quais são as políticas públicas pelas quais o senhor, se eleito for, vai trabalhar para melhorar, para disseminar o bem comum para que todas as pessoas sejam contempladas? Quais são as suas, senhor prefeito? Então, não aceitem candidatos que falam, eu vou melhorar a educação, eu vou melhorar a saúde, eu quero saber como que vai melhorar. Aí é política pública.
Fazer política pública é o segredo da coisa. Por isso, estas eleições precisam ser assim. Vereador que não, na atual legislação, o prefeito que não implementou nenhuma política pública adequada para melhorar a nossa sociedade, não deveria merecer o voto de nós, dos cristãos, nessas eleições, de nós todos. Então, aqui está o segredo. Fazer com que a política possa afetar, tocar, a vida política possa interferir para melhor na vida de todas as pessoas. Eu tenho certeza que Jesus, o fundamento e o fim de toda a nossa fé e a nossa vida, ficará muito feliz se você souber escolher nesta perspectiva. Então, tá aí, Padre Júlio, acho que acabei passando do tempo, demoramos um pouquinho para começar, então fica a sua condução, precisaria ainda falar muitas coisas, né? Mas eu deixo ficar. Mas só para poder garantir aqui, Padre Júlio e todos que estão nos assistindo, olha, gente, os jovens têm um papel muito importante. E eu digo isso porque o jovem tem um caminho maior pela frente. Nós, mais adultos, precisamos cuidar dessa estrada, deste caminho. Mas os jovens precisam se empenhar muito. É muito bom quando a gente encontra um jovem que tem uma visão bonita, tem um horizonte aberto. Tanto quanto é muito triste, como temos visto, sentido, ouvido, jovens extremamente fechados, radicais, violentos nas suas discussões, na explanação das suas ideias. É terrível, porque isso não combina com o jovem. Jovem, por natureza, é aberto, é livre, exigente, e com alegria, e com movimento. É assim que eles precisam participar da política. E se ele for muito reacionário, não discuta muito com ele, não, porque, infelizmente, isso não é capaz mais de mudar. Muito bem, Padre Júlio. Fica agora com você. Muito obrigado à atenção de todos. Nós que agradecemos, Dom Mauro, essa excelente reflexão, né, com assim, pontos, acho que muito importantes para o discernimento, né, que nós precisamos fazer nesse tempo precioso, né, que é esse período que nos prepara para as eleições, né, para que possamos chegar bem preparados lá, para podermos exercer, né, o nosso voto com consciência. E a ideia agora é darmos continuidade à conversa, mas com a participação, né, das pessoas que estão nos acompanhando, de quase 300 pessoas, né, nos acompanhando. Então, várias participações. Penso que isso é bom, mostra, né, essa preocupação, esse interesse. Agora, nós vamos começar, né, com algumas perguntas, né? Aqui chegou uma do José Maurício Ferraz, lá do Santuário São Judas Tadeu. Ele pergunta, né, como o senhor Dom Mauro avalia a necropolítica que está inserida atualmente no país. A necropolítica pode ser entendida como um pecado social? Sim, não há dúvida nenhuma. O José Maurício, até preguiça é pecado, porque impede a gente de fazer o bem. A gente diz assim, nossa, eu sou tão preguiçoso, até isso é pecado. Imagina a necropolítica. Pecado grave, muito, muito grave. O que é a necropolítica? Tem um pensador negro, muito interessante, Achille Mbembe, ele é historiador, é também sociólogo, que está escrevendo muito sobre esse assunto, e ele usa essa expressão, talvez tenha sido até criada por ele. A necropolítica é a política que mata. É o contrário de uma política da vida.
A necropolítica é aquela que vai estrangulando de tal forma, por leis, por decisões tomadas nos gabinetes, etc., a população de um determinado país, retirando direitos conquistados, muitas vezes com grande sacrifício, e restando pouco, muito pouco, para muita gente. A necropolítica é a política que mata. O Papa fala da economia que mata. Há uma necropolítica que é a política que mata. Não é a política do bem comum. Então, eu não tenho dúvida. Uma pessoa que, sob o ponto de vista da fé, se quiser, porque a palavra pecado está no âmbito religioso, no âmbito da fé, não é? Então, por exemplo, se eu sou um político e conscientemente eu voto ou tomo uma decisão no cargo que eu estou ocupando que vai piorar a vida das pessoas, e sobretudo das pessoas mais vulneráveis, aquelas que não têm como se defender, eu estou cometendo um pecado. E é grave. Então, vamos ver aqui a pergunta da Clévia Alves, né? Dom Mol, como deve posicionar os padres em relação a apoiar um determinado candidato? Olha, o padre, ele é um líder dentro da comunidade. Na comunidade, as escolhas políticas são variadas, porque um grupo, e tomara que seja variada assim, porque tem muita gente boa, muito candidato bom. Então, uns estão com um, outros estão com outro, e assim por diante. Se ele toma, digamos assim, um partido, ou seja, se ele entra para uma parte, ele, como líder de todos, como servidor de todos, dificulta a comunhão dentro da comunidade. Porque na política a gente deve discutir muito, aprofundar muito, mas manter a comunhão entre as pessoas, mas não é fácil. Então, os padres são orientados a não tomar, não fazer a campanha para um político, não entrar num partido político, não fazer, digamos assim, dentro da celebração, campanhas para um em detrimento de outros, etc. Ele não deve fazer isso por esta razão. Contudo, o padre é um cidadão. Ele é um cidadão. Ele vota. Eu tenho aqui, na minha carteira de bolsa, aqui, o meu título eleitoral. Eu sou um cidadão, sou bispo da igreja, Padre Júlio é padre, e muitos outros. E como cidadão, eu tenho a obrigação de fazer o esforço de respeitar tudo isso que eu disse aqui nessa reflexão para escolher aqueles que eu considero que vão fazer um bom trabalho. E todo padre, toda pessoa de vida consagrada, que está, digamos assim, impedido de fazer e de assumir a campanha de uma pessoa, ele tem a obrigação de pessoalmente fazer isso bem. Se ele deseja conversar, revelar em quem vai votar com grupos de pessoas que solicitam a ele opiniões, pode fazer perfeitamente. Ele está revelando aquilo que ele está escolhendo. Agora, ele deve esclarecer as pessoas. Tem que esclarecer. O esclarecimento faz parte da nossa missão. Infelizmente, a falta de esclarecimento leva muitas pessoas a votarem errado, não é? Esta é uma posição. Temos aqui também uma pergunta da Renata, a senhorinha da Renser, e também a nossa agente, representante da Renser no vicariado. Já tão próximas as eleições, como os grupos de fé e política podem favorecer o entendimento do papel dos cristãos e cristãs na política? Olha, deixa eu voltar ainda, Renato, um pouquinho na Clévia, na pergunta anterior, só para esclarecer uma outra coisa. Infelizmente, por causa dessa realidade tão polarizada que nós temos hoje no Brasil, muitos padres entraram também neste caminho. E abertamente
digamos, na sua consciência possível, acabaram fazendo indicações de pessoas que alimentam a necropolítica. Isso é muito grave, muito grave. Então, é melhor, não é, que você... Eu costumo dizer assim, olha, se aparece a fotografia ou a indicação de um candidato por um padre, não vote nele. Não vote nele. Não vote nessa pessoa. Por quê? Porque tanto a pessoa quanto o padre estão instrumentalizando o seu ministério, não é, para poder levar alguma vantagem. Às vezes é o seu amigo e assim por diante. Eu conheço padres que mobilizou uma paróquia inteira para eleger um candidato que depois se tornou um péssimo político, que é político até hoje, e que hoje a comunidade se arrepende de ter eleito aquela pessoa. E agora, como que os grupos de fé e política, perguntou a Renata, podem ajudar, né, a entender o papel dos cristãos na política? E, sobretudo, nessas eleições tão próximas. Eu acho assim, olha, que a gente tem que ser concreto. A maior parte do nosso povo é muito simples, né? Muito simples. Eu acho que tem que ser concreto. Por exemplo, ajudando as pessoas a enxergar. Está vendo a nossa escola? Olha o estado dela. Precisamos melhorar essa escola. Então, isso é fazer política. Isso é ajudar a pessoa a escolher pessoas daquela região que cuidam daquela escola. Olha o nosso posto de saúde. Olha as ruas como estão. E assim por diante. Então, não se trata de fazer uma discussão muito teórica. Trata-se de mostrar o resultado. Como nós estamos, olha ao redor. Como nós estamos. E como nós poderemos estar se a gente escolher bem. Eu acho que é um pouco nessa perspectiva. A missão do cristão católico é escolher bem. Ele tem que escolher. É dada a ele a oportunidade de escolher. Agora, escolher bem. Eu perdi o áudio. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Padre Júlio, você que está fazendo a mediação, está ouvindo? Estamos ouvindo, Dom, continue. Está ouvindo? Então, a pergunta do Edmilson, que está ali, é a seguinte: e como o senhor vê o cristão atuante na igreja, nas pastorais, dos serviços sociais, e engajado e comprometido com as políticas públicas citadas? Eu vejo com muito bons olhos, com muito bons olhos. Eu penso que as pessoas que estão nas pastorais, as pessoas que estão engajadas nas ações sociais, as pessoas que atuam dentro da comunidade para valer, com interesse na comunidade, são esses que devem ser escolhidos, sem dúvida nenhuma. E aí você tem que articular com os outros para não dispersar os votos, e a gente escolher aqueles que, de fato, representam o pensamento, os eleitores, mas, sobretudo, representam atuando, melhorando a realidade, né? Alguém? Padre Júlio vai fazer a pergunta? Renata? Se vocês estão me ouvindo, eu posso continuar aqui. Voltamos. Pode continuar, Dom. O Anderson Douglas. O Anderson é cruzeirense mesmo, né? Tá colocando um olho cruzeirense ali, ó. Dom, o TSE está avaliando penalizar o abuso de poder religioso nas eleições. Gostaria de ouvir a sua opinião. Pois é, gente. Está relacionado com o que eu estava dizendo. As casas políticas, por exemplo, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, o gabinete do prefeito, etc., eles não são escolhidos pela religião, são escolhidos por esses critérios que eu coloquei, o do bem comum, o das políticas públicas e assim por diante. E por que existe
um excesso de poder religioso hoje está muito claro. Há um plano muito definido de religiões, de, por exemplo, nós queremos tantos por cento de pessoas desta determinada religião dentro da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, tantos por cento na Câmara de Contagem de Betim e assim por diante. Então, é como se o religioso estivesse tomando conta, não é, do político. Na realidade, o religioso deve inspirar, iluminar, e não associar-se ao poder. O poder político associado a religiões, sobretudo as fundamentalistas, esse pessoal que fica lá em Brasília, constantemente lá na entrada e na saída, gritando lá, todos os dias praticamente. Então, associar o poder político com a manifestação religiosa, sobretudo fundamentalista, é um perigo. É um perigo. Primeiro, porque são pessoas que normalmente são muito fanatizadas, não conseguem fazer um processo dialógico de entendimento da realidade. Segundo, porque a religião não é para ocupar cadeiras na Câmara ou a cadeira do prefeito e assim por diante. Ele que está lá, se for um católico, que seja um bom católico na cadeira de prefeito. Se for um evangélico, que seja um bom evangélico e está sentado lá. Ser bom católico, ser bom evangélico, significa o quê? Assumir, entender e assumir que daquela cadeira, daquele lugar, ele só pode fazer uma única coisa: promover o bem comum, o bem de todos, e não do seu segmento, e não da sua turma, não é? É o bem de todos. Então, de fato, isso precisa ser visto com muito cuidado, com muita cautela. Gente, eu peço desculpas, o Padre Júlio teve um probleminha aí de conexão, mas já está voltando, viu? Já voltou. Enquanto ele está se estabilizando ali, olha, posso fazer a próxima pergunta, Padre Júlio? Consegue nos acompanhar? Sim, o sinal havia caído, mas consegui voltar. Estão me ouvindo? Ótimo. Estamos sim, Padre Júlio. Tem uma pergunta agora do Rafael Martins. Um voto bom seria um voto ligado à doutrina social da Igreja, com seus princípios, principalmente à vida? Um voto bom para um cristão católico precisa ser um voto em quem, de fato, pratica a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja, infelizmente, é pouco conhecida, assim, na sua formulação. Mas a doutrina social da Igreja se resume em quê? O bem comum, os direitos fundamentais de todas as pessoas garantidos, a qualidade dos serviços garantidos, o espaço, digamos, político aberto ao diálogo a todos os lugares, o Estado laico, ou seja, Estado que não seja um Estado de uma religião, mas o Estado laico, o Estado de leigos, né, porque os políticos se deixam iluminar pelo princípio religioso, mas age como um cidadão, um servidor da sociedade. Então, a doutrina social da Igreja é um farol muito importante. Estamos pensando, Rafael, né, que fez a pergunta, o Padre Júlio poderá, depois, numa outra ocasião, dizer sobre isso. Nós estamos, e sob a liderança dele, organizando o setor político do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. E lá está previsto uma espécie de, o nome ainda vai ser escolhido direitinho, uma espécie de escola de formação de pessoas para o exercício da política. E aí vai ser tudo baseado na doutrina social da Igreja, que pega todos os aspectos da vida humana. Quem conseguir votar baseado na doutrina social da Igreja está fazendo um bom voto. Com certeza. Bom, a próxima pergunta, Dom Mo. Por que as pessoas confundem comunismo com cristianismo? Quais são as principais semelhanças? É uma pergunta aí da Marina Oliveira, que é da Renser. Renser. Marina, tudo bem? Fica ali aparecendo na imagem, acho que vocês veem também com o dedinho no nariz, né? Com aquela criança lá, acho muito bonitinho. Então, primeiro eu queria dizer uma coisa que todo mundo está hoje ciente. Qualquer pessoa que fala em
repartição dos bens, de direito para todos, dos pobres que precisam melhorar e crescer, etc., são chamados, xingados de comunistas. Então, comunista virou um palavrão. Você é um comunista. Antigamente as pessoas pensavam, inclusive, que os comunistas comiam as criancinhas, né? E tem gente que espalha isso hoje e as pessoas têm isso na cabeça, é impressionante. São pessoas muito pouco esclarecidas de um lado e pessoas muito maldosas de outro lado. Mas o que o cristianismo é baseado todo nos ensinamentos de Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, o encharcado de Deus, é uma proposta de vida. É uma proposta de vida que implica o amor a Deus e o amor ao próximo, como a gente ama a gente mesmo. Nós estamos na sociedade muito distantes disso. O Evangelho, no Novo Testamento, fala lá a descrição da vida das primeiras comunidades, lá no início do cristianismo, quando as pessoas, por uma necessidade, inclusive, de sobrevivência, porque eram muito agredidas pelo fato de serem cristãs, viviam compartilhando muito das suas coisas, também porque elas acreditavam que Jesus voltaria logo. E Jesus não voltou logo, até porque nós precisamos continuar fazendo esse exercício de solidariedade. Então, o comunismo é um sistema político que implica uma forma de entender a produção e repartir os bens. O cristianismo é um projeto de vida, não é? Então, há pontos que são muito, muito, muito claros. Por exemplo, a ideia de que toda pessoa humana é digna e porta em si mesma o próprio Espírito de Deus e, portanto, isso é um impeditivo para que eu faça o mal a qualquer pessoa. Isso é do cristianismo. Nos sistemas políticos, mas aí não é só o comunismo, é também o capitalismo liberal, etc. O que eles pretendem é, às vezes, eliminar o diferente e não ter para com ele esta postura que é do cristão. Jesus mandou amar até o inimigo, né? Dom Helder disse uma frase muito interessante e muito repetida ultimamente, né? E por causa disso, inclusive, disso e de muitas outras coisas, ele é chamado de comunista. Mas ele diz assim, olha, quando eu ajudo os pobres, todo mundo me elogia. Mas quando eu pergunto por que eles são pobres, todo mundo me chama de comunista. Porque quando a gente pergunta por que eles são pobres, a gente vai lá na estrutura da sociedade e para que haja menos pobres, nenhum miserável, nenhum em estado de miséria, precisa mudar as leis, o sistema tributário, a economia, precisa mudar para que haja repartição. Você sabia que não falta alimento no mundo? E sabia que há milhões e milhões de pessoas que estão na inanição, ou seja, definhando devagarinho, morrendo de fome. De fome. Então, a gente precisa tomar nas mãos, né, para falar simbolicamente, tudo aquilo que é riqueza do mundo e repartir para as pessoas, para que todas as pessoas possam viver com dignidade. Então, depende de qual comunismo que a gente está falando e que sentido que a gente dá para ele. O fato é que o cristianismo, ele transcende tudo isso. Ele não se identifica tal qual com nenhum dos sistemas, não é? Porque ele transcende. Quando a gente pensa que chegou no ponto mais alto, o cristianismo vem com uma nova proposta. Olha que coisa mais interessante, Marina. A gente fala muito de justiça. A justiça é fazer todos caberem naquela lei. É a justiça legal, né? Naquela lei. Então, assim está justo, supondo que a lei seja justa. Mas o ensinamento de Jesus fala da misericórdia. A misericórdia significa dizer, olha, se alguém está te devendo e não tem condição de fazer o pagamento, pensa os países pobres. Pensa os países pobres. Então, é preciso entrar com a misericórdia e não simplesmente pagar, e às vezes nem é pago, e tudo isso tem que ser superado na misericórdia.
Então, o cristianismo vai além de todos esses sistemas e ele nos inspira a sermos críticos aos sistemas existentes. Mas não existe comunismo no Brasil, né, gente? É preciso lembrar disso, né, Marina? O pessoal fala tanto de comunismo, mas o nosso Brasil não é comunista. O nosso Brasil, ele é capitalista, ele é atualmente neoliberal, já foi de uma outra corrente, mas sempre capitalista. Nunca houve propriamente, como se pensa, né, um comunismo no Brasil. Nunca houve. Nossa, Domol, a gente teria aqui perguntas para o resto da noite, viu? Porque é um diálogo muito necessário e uma reflexão tão rica. Mas nós vamos para a última pergunta. Tá bom. Então, é do César Augusto Fernandes Silva. Nos últimos anos, estamos vendo uma mobilização muito grande da ala evangélica, em especial as pentecostais. Como nós, cristãos católicos, podemos nos posicionar? Então, eu acho que nós católicos, César Augusto, devemos identificar boas pessoas para colocar lá. Nós não vamos brigar com os evangélicos, nós somos católicos, cristãos, eles também são cristãos. E há cristãos pentecostais, evangélicos pentecostais, que inclusive não concordam, não são muitos, mas já há que não concordam com muitas coisas que são feitas sob o ponto de vista político, né? Então, o que a gente deve fazer? Não é um combate, a gente deve aplicar a inteligência, identificar as pessoas que são coerentes com sua fé, descobrir e dialogar e exigir as políticas públicas que ele quer implementar para todos, para a criança, para a gente das vilas e favelas, para os negros, para as mulheres, etc., para todos os segmentos, né? Para os refugiados. Nós não temos uma política para refugiados, e já temos refugiados no nosso país, nas nossas cidades, não é? Políticas públicas no campo da saúde, da educação, etc. Identificar essas pessoas e articular entre nós, aí você pode juntar todo mundo das suas comunidades aí, para votar naquela pessoa que foi identificada como uma pessoa interessante, uma pessoa boa. Cuidado! Há lobos vestidos de cordeiro. A gente católica lá que nossa mãe, que se diz católico e vota contra tudo aquilo que ajuda a promover o bem comum. Por isso a gente tem que ficar esperto. Joio no meio do trigo. Lobo vestido de ovelha, de cordeiro. A gente tem que descobrir as pessoas boas que não se revestem dessas couraças para poder exatamente assumir a beleza do serviço na política. Agradeço então, viu, Renata? É para terminar? Sim, eu gostaria só de justificar, então, a saída inesperada aí do Padre Júlio, mas é porque a conexão dele realmente não nos acompanhou, né? E agradecer imensamente, Domol, a sua participação, a sua contribuição conosco, agradecer em nome do NESP, do Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental, agradecer em nome do Coletivo de Fé e Política e das regiões episcopais, a todos que nos acompanham, e em especial ao senhor pela reflexão. Uhum. Pode encerrar para a gente. Tá bom. Olha, Renata, quem tem que agradecer sou eu, né? Porque as pessoas se dispuseram, né? Pararam um pouquinho para ouvir, alguns participaram aí, deve ter um punhado de contribuição, né? Importante, séria para ser dada. Agradeço muito. Olha, gente, vamos com muita esperança, sabe? Não deixe as pessoas desanimarem. O clima é muito pesado, o ambiente está muito difícil. Não deixem. Animem as pessoas, porque eu penso que é assim que nós vamos avançando, passo a passo, construindo uma sociedade para as crianças que são pequenininhas, aquelas que virão, muito melhor do que esta que nós vivemos hoje. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.